Você coloca o livro 5. Eu escrevi o 5, eu escrevi errado. Eu falei uma coisa e escrevi livro 4, desculpa. Pronto. Ô, gente, a página 164 é uma página depois da página Água e Ambiente de Terra. A página 164 é uma página depois da página 163. Ecossistemas aquáticos. Isso, ecossistemas Professora, aquáticos. que água é essa desse rio? Que azul, parece que é um papel que colocaram em cima do rio. Nem parece foto de verdade, né? Ou pode ser gelo, parece né, professora? Ou pode ser gelo. Sabe aqueles papel... A página tá no chat, gente. 164. Bom, vamos lá, então, só pra gente recapitular. Essa água azul não é aquela água tóxica lá? Gente, fica quieto pra professora falar, pelo amor de Jesus Cristo. Obrigada. Até a aula passada, né, a gente aliás, ontem, né, nós terminamos, então, nós fizemos a correção das águas subterrâneas e toda a relação que os seres humanos têm com a água, quanto a gente influencia, o que a gente pode fazer, o que a gente deveria parar de fazer. Acho que deu para entender bem todos os impactos, né, que as nossas ações causam nesses lugares, nesses ambientes. E aí agora a gente vai falar rapidinho, essa parte aqui é muito rápido que eu quero falar, que é sobre 2 ecossistemas, que são os ecossistemas aquáticos. Quando a gente falou de biomas, essas coisas, lembra? Dava para ficar bem claro quais eram os ecossistemas terrestres. A gente viu vários biomas, não vimos? E aqueles biomas não deixam de ser ecossistemas terrestres, as florestas, os campos, as pradarias, né? Enfim. E aí, quando a gente fala de ecossistemas aquáticos, então, quais são os ecossistemas aquáticos? Qualquer ecossistema de água, que tem uma porção de água maior do que a porção de terra, certo? Certo. Tá todo mundo certo. Tá. Pensei que tava tudo muito bom. E aí, ó, a gente tem 2 tipos de ecossistemas aquáticos. Acho que ainda tá carregando a tela, né? Eu coloquei para compartilhar minha tela. Travou tudo. Foi. Calma. Eu achei que eu Meu Deus do céu. Tá tudo bem. Não criemos pânico. Tá lento, mas vai. Eu acho. Bom. Acho que agora foi. Aí. Foi. Pronto. Então, a gente tem primeiro os ecossistemas dos cícolas, que tem esse nome um pouquinho difícil, diferente, mas nada mais é do que os ecossistemas de água doce. Então, a gente, agora que a gente já viu um pouquinho sobre água, a gente entende que existe diferença entre água salgada e água doce. E aí, esses ecossistemas são classificados diferentes porque eles realmente, além da água ser diferente, né? Aliás, o fato da água ser diferente torna os seres vivos que vivem naquele lugar diferentes também. Então, muitas vezes, a gente não vai encontrar peixes de água salgada em rios, e a gente não vai encontrar peixes de rios, por exemplo, no meio do oceano. São ecossistemas diferentes, que funcionam diferentes, têm profundidades diferentes, características diferentes. Então, os seres vivos que vivem ali também vão ser diferentes, bastante, inclusive. A gente não encontra, por exemplo, uma baleia num rio, né? Já pensou? Uma baleia cachalote enorme no rio? Impossível. E aí, então, aqui, os ecossistemas, então, possícolas, né? São formados pelo conjunto de todos os seres vivos. Sério? Tubarão? Cabeça chata. Eu ouvi, Enzo. Quem tá falando? É teu pai? É meu pai. Ah, muito bem. Ó, o papai doente. Dá certo. E aí, a gente... Quem? Peraí, gente. O Rian tá entrando e alguém falou alguma coisa no chat. Pro, a voz do pai do Enzo parece aquelas vozes de computador, sabe? Toda grossa, assim. Não é bom? Bonita, né? Voz de locutor, parece.
Verdade. Eu vou responder sua pergunta, tá, Felipe? Eu já li aqui no chat, peraí. Só para não perder o fio aqui. Então, ecossistemas de água doce, né? Formado pelo conjunto de seres vivos que vivem nessa... ecossistemas ducícolas formados pelo conjunto de seres vivos que vivem em água doce. E quaisquer seres vivos, gente. Lembra que existem seres vivos que são microscópicos, tá? A gente falou bastante dos plânctons, lembra nas aulas passadas? Que eu até falei que eles eram muito importantes, enfim. Então, esses seres vivos também fazem parte do ecossistema, não é só aquilo que a gente está acostumado, né? Os peixinhos ali, existem vários. E não necessariamente todos esses seres vivos vão ser seres que habitam só as águas. A gente tem, por exemplo, aves podem fazer parte desses ecossistemas aquáticos, porque a gente tem aves que se alimentam de peixes, de crustáceos, então elas ficam ali, elas também fazem parte do ecossistema. A gente tem as plantas que ficam ao redor, que a gente viu lá, mata ciliar, nos rios, também fazem parte do ecossistema aquático. Tudo bem? Eu não estou falando de árvores que estão a quilômetros de distância, mas essa parte da mata ciliar também faz parte. Aí, quem formam esses ecossistemas ducícolas? Os rios, os lagos, as lagoas, córregos, tudo bem? Professora. Geralmente... Oi. Fala. Pode ser. Perguntou. Foi o Augusto? Eu acho que foi eu, não sei. Você não sabe se você falou? Manda, pô, fala. Só preciso saber se eu decorei direito a diferença de lagos e lagoas. Ou lagos e rios. Tá, porque fala. Aqui no livro tá falando que os lagos, eles normalmente não... Como é que fala? Eles não andam. Eu não lembro como é que fala. Que o rio, por exemplo, ele fica andando, assim, caso o movimento... Sim, as águas dos rios se movimentam, exatamente. E os lagos não, né? Não. E também... Os lagos são regiões de águas paradas. Aqui, agora eu não lembro qual é que tem, acho que foi o rio, que o livro falou que eles têm umas partículas que quando recebe luz solar deixa o rio transparente. E no lago não tem essas partículas. Tem umas partículas que o quê? Quando bate a luz solar, deixa o rio transparente. Aqui o livro falou. O livro falou. Gente, é porque, ó, a incidência de luz, eu não lembro se eu já comentei isso com vocês, né? Mas a incidência de luz solar, ela influencia bastante naquelas águas. Porque a gente tem, por exemplo, quanto mais, quando você tem, por exemplo, uma região de água parada, no caso dos rios, de lagos, né, lagoas, que as águas, óbvio que tem uma movimentação, porque a gente tem seres vivos que estão ali, que se movimentam, mas não é uma movimentação que é comparada às águas de um rio, por exemplo. Então, quando você tem uma região de água parada, então o sol tá lá, no céu bonitinho, se essas águas não se movimentam, as águas que estão em cima, elas vão continuar sempre em cima, as águas que estão embaixo, elas vão continuar sempre embaixo. Certo? E aí gera essa camada, né, superficial, dessas águas mais próximas da superfície, elas acabam se tornando mais claras, mas as águas mais profundas, né, elas vão continuar sempre embaixo. Não tem como é que fala? Um fluxo de água, porque as águas permanecem sempre paradinhas ali. E isso vai influenciar, por exemplo, nos tipos de ser vivo que vai ter naquele lugar. Quando a gente tem águas que se movimentam, no tipo de rios ou córregos também, né? Essas águas estão sempre em movimento, então a gente não tem uma camada superficial, temos, né, mas a camada superficial está em constante movimentação, assim como a camada mais profunda. Então, os seres vivos que vão estar ali também são diferentes, a gente não vai ter tanta algas, né, que ficam, por exemplo, na parte mais profunda, porque aquelas águas estão sempre se movimentando, as algas iam ficar tudo maluca lá embaixo. Né? Em águas paradas são mais tranquilas para ter, enfim. Tudo bem? Aqui, até coloquei aqui, né, ó, que a movimentação da água é importante. Aí no livro tem um exemplo bem legal dessa influência que o sol tem, né, que a gente consegue perceber. Todo mundo aqui já deve ter entrado, eu imagino e eu espero, todo mundo aqui já deve ter entrado em piscina, algum sítio, alguma casa, não sei. Sim. E um dia muito, muito quente, quando tá muito, muito sol. Olha meu nome. Eu tô vendo.
Parece um nome de... Nome de, sei lá, de um peixe. Perdi, tá vendo, Pedro? Ah, tá, lembrei, da piscina. A gente tem... Quando a gente vai entrar na piscina, assim, quando dá um dia que tá muito sol, muito quente, todo mundo já... Acho que a gente já deve ter feito esse comentário de que quando tá muito sol, parece que a água tá mais gelada do que quando tá menos sol. Quanto mais forte o sol tá, parece que tá mais fria a água. Alguém já pensou isso? Ou só eu? Sim. Quando você vai entrar na água, assim, ó, a água bate quando chega aqui na barriga, parece que a gente vai morrer de tão gelada que tá. Professora, no chuveiro também é assim. No meu. No seu quê? No chuveiro também é assim. Mas o chuveiro é uma situação diferente da piscina, né? Que o chuveiro, a água esquenta por causa de energia elétrica. Mas é assim mesmo. Se eu colocar no máximo, no calor vai estar frio e no frio vai estar calor. Mas assim na mesmo. piscina, o que acontece? A água da piscina tá lá paradinha, não tá? Imagina que a piscina tá lá, ficou a noite toda lá parada, durante a manhã toda recebendo aquele monte de luz solar, ninguém entrou na piscina. Aí, sei lá, quando é meio-dia, 1h da tarde, você vai lá entrar. A parte da água que tá mais para cima, na superfície, vai estar muito mais quentinha do que a parte mais profunda. Por isso que quando a gente coloca, enfia o pé assim na água, a mão, a gente já sente que lá no fundo já tá gelado. E quanto mais a gente vai entrando com o corpo, parece que mais gelado tá. Mas aí quando entra um monte de gente na piscina e começa a movimentar a água, parece que a água esquenta. Por quê? Você está gerando movimentação, então a água que está na superfície está quente, vai descer, e aí isso gera um ciclo, e aí toda a piscina fica com água numa temperatura pro ambiente legal. Oi? Lá no treino, o nosso técnico fala pra gente entrar primeiro na piscina gelada para depois entrar na normal. Que fica um pouco quente. Uma piscina mais gelada do que a normal? Como assim? A normal tem água aquecida? Um pouco. Ó, professora, a gente primeiro entra num balneário, tipo um balneário bem gelado. Aí depois a gente entra na piscina com aquecedor, aí fica mais quentinho. André, você tem piscina na sua casa? Acho que é pra dar um choque no corpo de vocês, assim, pra dar uma estimulada nos músculos. Bom, vamos lá. Ah, vocês mudaram o nome, então o André tá com o nome de Felipe. Entendi. Vocês são muito engraçadinhos, tá? Professor, eu Quando ele tá roubando os nomes. Quando Foi, Felipe? tem Felipe de Souza agora? O John colocou Felipe de Souza também. O Felipe fala de um jeito que parece que ele tá chorando, né? Eu pensei que ele tava chorando. Coloca Souza Felipe. Bom, vamos lá, gente, vamos continuar. Aí a gente tem, além dos ecossistemas russícolas, os ecossistemas marinhos. Os ecossistemas marinhos vêm de mar, águas salgadas, oceanos, etc. Então a gente tem aqui, ó, representa a maior parte da superfície do planeta. A gente corrigiu a atividade de ontem, né, falando que as águas doces a gente tinha em menor quantidade, a água salgada a gente tinha em maior. Abrigam grande biodiversidade, justamente por serem a maior superfície do planeta, né? E elas são águas muito profundas. Então, a gente tem vida na superfície, a gente tem vida na camada intermediária, a gente tem vida nas águas mais profundas. Óbvio que em diferentes quantidades, mas a gente tem. E é aqui, ó, são formados pelo conjunto de seres vivos que vivem em águas salgadas, por exemplo, os oceanos. As águas das praias também são dos oceanos, né? Que a água vai vindo para a costa e vai voltando. E aí, dentro dos ecossistemas marinhos, a gente tem 3 grandes grupos de seres vivos. Aí, os primeiros são os plânctons, que a gente já conhece. Então, são seres microscópicos, eles ficam na superfície por causa que eles, né, pelo fato de eles precisarem da luz solar. São carregados pela correnteza, então eles vão sendo levados, porque isso de serem carregados pela correnteza quer dizer que eles, como eles são muito pequenininhos, eles não conseguem nadar por conta própria, eles ficam parados, né, não precisa fazer nada, porque como eles são microscópicos assim, a água já faz o trabalho de levar, então eles não vão fazer nada. Pro. Oi. Fitoplâncton e plâncton são a mesma coisa? Então, aí dentro, eu já ia chegar nessa parte, ó, dentro do grupo plâncton, a gente tem 2 outros tipos de plânctons, né? São os fitoplânctons e os zooplânctons. Os fitoplânctons são os plânctons que fazem fotossíntese. E quem não faz fotossíntese é chamado de zooplâncton. Mas os dois são... Dentro do plâncton tem essa diferenciação. Entendeu?
Então, quem é diferente é os zooplânctons. Você pode falar, por exemplo, dos plânctons, e aí você pode especificar se são fitoplânctons, que é quem faz fotossíntese, ou zooplânctons que não fazem. Ou você joga todo mundo e fala, não, são os plânctons. Oi. Eu não entendi direito os bentos, que são eles. Vou chegar lá. Primeiro os néctons, calma. Então, os néctons são os animais que se movimentam, como peixes, tartarugas, baleias. Então, esses já são animais que são maiores, que a gente já consegue, né, ver, que a gente já está mais acostumado, e que eles nadam por conta própria, diferente dos plânctons que ficam só lá paradinhos. Então, eles já querem ir para cá, querem ir para lá, esses animais migram, por exemplo. E os bentos? Os bentos, aí aqui eu coloquei assim, são formados pelos seres vivos que vivem aderidos em algum substrato. O que isso significa? Todo mundo já deve ter visto sei lá, a gente sabe, por exemplo, que existem algas, que existem esponjas do mar, os corais, certo? Todo mundo já viu alguma foto assim. Aqui no livro tem, tá vendo? Ó, na página 165. Vendo esses corais lindos, essas esponjas que estão aqui? Elas saem do mar? A bolacha do mar, não. Bolacha do mar é o quê, Bolacha do mar é um tipo de... É da mesma família que as estrelas do mar. É um equinodermo, que a gente chama. Tá vendo Enfim, tá vendo todos esses corais, essas esponjas aqui, ó? Sim. Elas saem daqui? Não. Alguém já viu um coral rolando assim? Eu falo, eu vou sair daqui, quero ir pra outro lugar. Quando o tubarão briga com outras, as algas não saem assim, fica voando? Voando não, sai do lugar. Por que o nome bolacha do mar? Porque ela parece uma bolachinha. Dá pra comer ela também, professor? Ela é redondinha assim, ó, parece uma bolachinha. Eu já peguei uma. Então deveria ser biscoito do mar. Bolacha, não vamos entrar na discussão biscoito e bolacha. O nome certo dela é bolacha. É bolacha. E aí esses bentos, gente, então esses bentos são esses animais, esses seres vivos, né, que ficam presos no fundo da água, eles não saem de lá, eles passam a vida inteira deles lá. Eles são uma celulinha, né, quando acontece a reprodução, aí eles vão se fixar em algum lugar e aí eles vão passar o resto da vida inteira deles. Eles não são levados pela água, até porque eles são enormes, e eles ficam ali, paradinhos, e aí outros seres vivos que vêm para perto deles, assim, que nem essa foto que tem bem bonitinho os peixinhos. A gente sabe que tem peixes que usam esses lugares como uma casinha mesmo, para desovar os ovinhos, como esconderijo, exatamente. Nem os peixes palhaços que eles usam aquela planta que eu esqueci o nome no mar. Anêmona. Essa mesmo. A anêmona não é planta, a anêmona é da família, ela é da mesma família da água-viva. Não é planta. Ô, professora. Oi. Os peixes palhaços moram nas anêmonas, né, dentro? Sim. Oi. Você entendeu agora, Augusto, que eles são bentos? São esses corais, essas esponjas do mar, são esses seres vivos que não saem dali, ficam paradinhos, tá bom? Sim, entendi. Alguém pode desligar o áudio, por favor? Porque tá... Tava bem alto. Bom, até aqui alguma dúvida? Não. Deu. Fala, Pedro vai falar coisa aqui. Fala, Pedro. A cara dele. Se um dia descobrir um animal, eu não vou colocar um nome estranho, que nem bolacha do mar. Deveria ser biscoito, é redondo. É bolacha. E a bolacha também não é redonda? Não, algumas bolachas são quadradas. Alguns biscoitos também são quadrados. Falou certo, Pedro. Bolacha. Oi. Por que quando a gente pega a bolacha do mar... desculpa. Bolacha do mar. O nome é bolacha do mar, então é Por que quando a gente pega a bolacha do mar... Quê? Quem ia perguntar? Por que quando a gente pega a bolacha do mar... Por que a mão fica coçando? Porque, não sei se a próxima vez que você tiver a oportunidade de pegar uma bolacha do mar, mas não machuque ela, por favor, só pega a hora e devolve. Ela tem, depende do lado que você pega, né? Você pega uma parte ela é lisinha, assim, e do outro lado dela tem como se fosse um monte de pelinho, assim, ó.
Esses pelinhos são os pés dela. A gente chama de pés ambulacrários. São um monte de pezinhos bem pequenininhos. Professora, um dia eu tava e aí, na praia. isso que ela se locomove. Então, se você coloca ela na sua mão com os pezinhos para baixo, ela vai ficar tentando andar na sua mão. Aí vai dar uma sensaçãozinha. Professora, um dia eu vi uma na praia quebrada no meio. Às vezes, geralmente quando quebra assim no meio é porque alguém quebrou, né? Mas às vezes ela já estava morta também, né? Professora, Oi. a gente vai aprender sobre esses grupos assim de água-viva, essa bolacha do mar aí que eu esqueci. Vamos! Mas não esse ano. No 7º ano, gente, a gente vai falar de todos os seres vivos que existem, desde as bactériazinhas minúsculas até a baleia e o elefante, todos. A gente vai falar de todos. Todos os bichos, todas as plantas. Oi. Sobre as bolachas do mar, tem gente que, ai caramba, para devolver pro mar, meio que usa como disco, como frisbee. Aí joga. Não assim. precisa fazer isso, né? Pode colocar só na beiradinha, assim que ela vai sozinha. Professora? Hã? Mas vai machucar ela? Não é legal, né? Você ia gostar de ficar sendo arremessado? Tá longe? Eu gosto. Quando eu tô no mar, eu gosto. Não. Eu sabe gosto por quando quê, meu ó? pai me joga. Eu não falo que eu tô Mas muito aí tá pesada. brincando com você, né? Ele tá te jogando no meio do oceano, assim, ó. Sabe por quê? Essas bolachinhas, elas geralmente costumam ficar no fundo assim mesmo. Então, se você joga ela lá no meio da água, até ela cair no fundo, tadinha, ela pode ter morrido. Então, põe ela, se você colocar ela no cantinho da água, assim, da areia, ó, bem pertinho da água, a água vem, vai levando e ela vai andando sozinha, entendeu? Ela é uma bichinha independente. Você conhece algum animal Professora. que anda torto? Oi. Na praia de Caraguá tem muito isso. Eu tô pensando agora, será que tem algum animal que anda torto? Ô, Pedro, o que isso tem a ver? Bom, gente, dito tudo isso, eu não sei se vocês chegaram a fazer os exercícios que estavam lá ou se não. Eu nem mostrei, né? Aqui eu coloquei umas imagenzinhas. Eu vou colocar isso aqui lá no Google Sala de Aula também, novo. Aqui eu coloquei 2 imagens para ilustrar um pouquinho da diferença desses ecossistemas. Tá? E aqui tem vários corais, anêmonas, esponjas, a gente tem peixe, tartaruga. E aqui nos ecossistemas aquáticos, aqui a gente já tem aves, várias plantas aquáticas aqui do lado, compondo a mata ciliar, tem árvores maiores, enfim, tem até alguns mamíferozinhos aqui, ó. Não sei, então, terminando, não sei se vocês fizeram ou não os exercícios. Se vocês fizeram, a gente corrige. Se vocês não fizeram, a gente vai fazer juntos. Tudo bem? Pode ser? Eu fiz, Pro. Eu fiz. Oi. Então, vamos lá. Mandei. Eu já tinha feito também, professora. Eu te mandei. Eu vi que teve gente que me mandou. Eu mandei. Augusto, olha o meu nome. Cadê? Pô, velho, vou Vamos lá. colocar meu nome em japonês. 170. Olha, o dele colocou meu nome, colocou o nome do Augusto, só falta colocar o nome em japonês. Professora, eu vou colocar meu nome em japonês pra ninguém copiar. Meu Deus. Ué, eles vão copiar seu nome em japonês, ué. Nunca. Eu vou ficar... Bom, todo mundo já tá na página 170? Sim. Podemos começar, então? Podemos. Vamos lá. Eu não lembro se eu tinha pedido do exercício 1. Se eu pedi errado, tá? É a partir do 2. Professora, você pediu, só que eu não fiz. Então, eu lembro, eu acho que na hora de eu digitar, acabei colocando tipo do 1 ao tal, e depois que eu fui reparar que eu tinha mandado errado, porque eu já tinha mandado, vocês já tinham visto. Mas aí realmente foi errado a partir do 2, tá bom? Então aí a gente tem o manguezal. Tá. Antes da gente corrigir rapidinho. Lembra quando a gente falou... não foi com o sexto, foi com o sétimo. Esse manguezal, gente, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas uma região de mangue é o que o Felipe tinha me perguntado no chat, não esqueci. Esse aqui é o encontro das águas. É o encontro das águas doces com água salgada. A gente chama essa região de mangue, de manguezal. É muito comum, a gente tem várias regiões de mangue aqui no Brasil, aqui no litoral sul, bem pertinho. Não sei se vocês já foram para Santos, Itanhaém, por ali. Itanhaém é lotado de manguezal, são lindos, assim, são lindos quando não estão cheios de lixo, né? Mas são lindos. E a gente chama essas regiões de mangue de berçário.
Por que berçário? Porque várias espécies de animais vão para lá para depositar os seus ovos, enfim, para colocar os seus filhotinhos ali, que ali eles têm que aquela região é muito rica em nutrientes. Então esses animais nascem ali, se desenvolvem e depois vão ou para os rios ou para água do mar, Professora, exatamente. Professora, Oi. Você já foi para Ubatuba? Acho que já, não lembro. Talvez, eu Lá acho tem que já uma. deve ter ido, Eu não sim. lembro que praia que foi, acho que foi a Praia da Portuguesa, Português, ou é de Fênix. Que lá tinha um monte. No meio das pedras tinha outra praia, do lado, atrás das pedras. Aí eu e meu pai e minha irmã fomos atravessar as pedras para chegar na outra praia. E tinha um monte de plantinha, eu não sei se era um mangue aquilo. Tinha um monte de Pera, vocês plantinha, vocês assim. estavam numa praia, foram atravessar para outra praia e tinha umas plantinhas pequenininhas assim? Sim, a água não era muito movimentada. Quer dizer, era com as ondas, mas para lá não era tanto. Então, a região de mangue, geralmente, ela não é plantinha, elas não tem plantinhas baixinhas, pequenininhas, tem umas árvores, tem umas raízes enormes, porque para elas conseguirem ficar nessa região que tem bastante água, é alagada, né? Tanto que parece um lamaçal, assim, que mistura a terra com a água e fica parecendo uma lama. Então, elas têm umas raízes bem grandes, assim, que até saem para fora do solo, que é para poder se fixar bem. Então, e são umas árvores bem próximas umas das outras, assim, com as raízes. Não é vegetação baixinha, não. Não que essas árvores tenham, sei lá, 3 metros de altura, mas são árvores consideravelmente grandes, assim. É um tamanho ok. Talvez não seja essa exatamente uma região de mangue, mas ali por perto tivesse, não sei. Fala. Professora, eu te recomendo para Ubatuba. Tem uma praia que parece uma piscina. Dá para ver os peixinhos, né? É uma praia. Quando eu fui para Ilhabela, lá também é assim. Agora eu não sei, faz muito tempo que eu fui para lá, mas a água também era bem clarinha, conseguia enxergar meu pé. Mas assim. a água daqui da Praia Grande de Mongaguá é mais preta que o preto. Mas acontece isso por quê que a água fica escura, gente? A poluição, porque ela é salgada. Não só, não vou colocar toda a culpa nos seres humanos, calma. Existem regiões que têm águas mais claras do que outras, isso é normal. Mas o fato da gente... Quanto mais pessoas frequentam aquelas praias, as chances de elas estarem poluídas são maiores e aí as águas acabam ficando mais escuras mesmo. Principalmente se tem alguma saída de esgoto para essas águas, assim, aí... Você sabe que você já foi pra praia, que a espuma da praia, das ondas, assim, tá até marrom. Então, é porque a água ali tá bem poluída. Professora, a areia que fica debaixo da água do oceano, que parece meio que uma lama, ela faz essa coloração também? A coloração da água? Não, porque essa areia lá embaixo nem chega luz. Ela é escura porque ela tá lá embaixo. Lá embaixo não chega luz. Não é a areia que é verde. O quê? Que a água é verde, né? É. Sim, mas às vezes, o que eu tô falando tem, por exemplo, de ter lugares, né, praias que têm cores diferentes, às vezes até as características químicas dessa água, né? Tem águas que são mais turvas, tem águas que são mais clarinhas, mais límpidas. Entendi. Depende bastante... Bom, depende de várias coisas, mas o fato dos seres humanos frequentarem, né? Às vezes, ou frequentarem ou despejarem lixo lá, nessas praias do litoral sul tem bastante isso de águas de esgoto que são despejadas ali, né? Enfim. Seres humanos sem seres humanos, né? E aí, bom, beleza. Todo mundo entendeu que são mangues, então? Não sei se a minha internet tá boa o suficiente para procurar uma imagenzinha. Então, o encontro de mangues é... Encontro de mangues não, encontro de água. Encontro de água salgada com doce? Isso. Tá carregando, vou ver se abre a imagem. Parabéns, aí, enfim, aí tem o América. Nossa, você copiou meu nome. Mas por que essa sutileza? Aí aqui, tá falando, né, que é um ecossistema importante do litoral brasileiro, que eu havia comentado, tem bastante aqui no Brasil, região de mangue, durante todo o litoral, do Nordeste ao Sul. A vegetação predominante é composta de diversos tipos de árvores, popularmente chamadas de mangue, que são adaptadas às condições do solo. Eu tô falando que é um solo que é encharcado. Carregou a imagem? Vocês estão conseguindo ver?
Tem imagens do manguezal. Sim. Imagens do manguezal. Vou colocar aqui tentar abrir alguma imagem aqui. Mas tá vendo essas árvores? Olha essas raízes. Elas estão pra fora da A gente viu isso água. ontem em geografia, eu acho. No final Viram? da aula. Eu não lembro. Ele mostrou Vocês estavam as falando imagens. de biomas? Aham. Sim. Eu acho que eu tô Então confundindo. talvez vocês tenham os falado tempos. falado de mangue mesmo. Ó, né, tá vendo todas as árvores aqui, ó. E tá vendo que algumas regiões são mais clarinhas, outras mais escuras, mas depende de onde essas águas vêm também. Os caranguejos, você falou. Que anda de Caranguejinhos aqui ladinho. embaixo. Aqui, ó, vários. Enfim, é uma região muito rica em nutrientes em biodiversidade. Aí provavelmente está falando isso aqui, ó, tá falando, né, que funciona como um estado natural, encontro da água salgada do mar e da água doce dos rios, considerado um ecossistema de transição. É a questão de transição. Pensando aí nessas características, responda. A letra A, por que o mangue pode ser considerado um ecossistema? Alguém consegue chutar? Eu. Fala. Quem? Eu? Professora, posso falar? Porque existem vários tipos de animais, uma diversidade grande de animais. Nossa, o André pediu. Os Professora, animais posso falar? E já falou. Quem tinha perguntado se podia falar antes? Fala aí. O André, ele já tinha falado. Ele falou assim, professora, posso falar? E Mas alguém tinha falado antes. Quem Eu? que era? Quem quer falar? Não, Oliveira, olha o Eu nome do tinha André. falado antes. Fala, Augusto. Pode falar? Pode. Porque possui porque- grande diversidade de animais. Ô, André, porque- fala, Augusto. É porque o manguezal ele é o ambiente de transição da água salgada e da água doce. Aí faz ter uma grande biodiversidade, que muitos peixes podem depender das plantas do mangue. Sim. Né? Vai cair Do a sol chamada, também. todo mundo já sabe, né? Vamos clicar no mesmo link. E aí eu já corrijo o que o Augusto falou e aí já falo a resposta certinha também. Mas não que vocês sabem. Eu também falei. Sim. Você esqueceu do sol. O Augusto falou. Ana Júlia. Vou fechar aqui pra gente abrir a outra chamada, tá bom? Já vai acabar. Tchau, professora. Daqui. A gente se vê daqui. Gravando. Biodiversidade. Quase que eu esqueci. Agora foi. Ainda bem que eu não tinha falado a resposta ainda. Então, além dessa biodiversidade que vocês comentaram, existem outras coisas que são os fatores abióticos. Na verdade, é o que o Augusto falou, né? Falou do solo e tudo mais. Então, é isso. É considerado um ecossistema porque você tem os fatores bióticos, que são todos os seres vivos, e os fatores abióticos, que é tudo que não tem vida. Isso, então, que é a água, o solo, até a incidência de luz solar, né? A gente sabe que tem, dependendo da quantidade de sol, influencia bastante no tipo de animal que vai viver naquele lugar. O tipo de ser vivo, né? Que vai viver naquele lugar. Então, é essa relação entre seres que têm vida, né? Os seres vivos com os seres não vivos. São relações muito complexas. A resposta é seres pelos fatores bióticos e... Ó, a resposta você vai colocar assim: pode ser considerado um ecossistema porque os fatores bióticos e os abióticos mantêm relações entre si. Você tá igual eu por quê, Pedro? Ah, porque você tá em duas. Compro. Ah. Professor, essa voz tá até eu não consigo escutar nada. A minha? Pode todo mundo. Por favor. Tem copo aqui. Ó, Felipe. Pronto, agora eu imitei o nome do Felipe, tá legal. beleza. Aí a letra B, gente, tá perguntando assim: dê exemplos de fatores bióticos e abióticos. O que a gente pode, pensando em manguezal, o que a gente pode colocar de fatores bióticos? Do que, Pro? Onde? Letra B, a 2B. Aí, carregou. Bióticos?
Água e solo. Água e solo. Fatores bióticos são seres que têm vida, né? Peixes. Plânctons e caranguejo, fitoplânctons. professora. Perfeito. É exatamente isso. Ó, então, seres com vida, né? A gente pode colocar os peixes, os siris, os caranguejos. A gente pode colocar as árvores, toda essa vegetação que tem ali, tudo isso são seres vivos. E os plânctons? E os plânctons também, por que não? Pro, perguntinha, a Oi. gente tem qual exercício? Nossa, os Exercício 2 ainda, letra B. Eu não quero colocar a resposta na tela aqui, senão vocês já vão ver. Então, exercício 2, letra B. Certo? Exercício 2. E quais são os fatores abióticos? Solo, eita, gritei, né? Desculpa. Solo, água, as plantas. Não, as plantas têm vida, esqueci. Isso. A gente pode colocar o solo e a gente pode Mas se colocar tem essa solar- mistura das águas doces, né, com as águas salgadas. E a influência solar também. Porque Professora, eu tinha colocado rios, lagos e mares. Não sei por quê. tudo bem. E coloca o solo também. O solo é extremamente importante, né? Vocês estão na 3, professora? Na Não, 2, na a gente vai 5. pra 3 agora. Professora, Oi. pode ter água viva nos mangues? Não é comum, não. Mas pode ter. Eu nunca vi relatos. Pode ser, não vou falar que não pode acontecer nunca. Às vezes a água vai parar lá, tadinha, sozinha, sem querer. Tadinha? Mas não é comum contar. Tadinho da gente que encontra elas, professora. Elas que vão Ela tá machucar lá a de gente. boa, a gente que fica entrando na água. Se a gente não entrasse na água, a gente não ia ser queimado. As A gente águas precisa vivas, de água pra elas... viver também, né? Mas não a água do mangue, né? Não a água do mar que a gente usa. As águas vivas, elas não costumam ficar em regiões que são... o mangue não é muito profundo, as águas, né? São águas que tem muito solo, muita areia no meio, muita terra, né, no meio da água. Para elas não é muito bom. Elas não são... o nome água viva é justamente porque elas são formadas quase que totalmente por água. Viva. Então, elas não costumam ficar em lugares que tem muito solo misturado ali com a água. A água até é turva nessas regiões de mangue, então para ela não é muito legal. Aí a número 3. Nos ecossistemas aquáticos, alguns fatores abióticos são especialmente importantes na determinação dos seres vivos que vão sobreviver nesse ambiente. Entre esses fatores destaca-se a luminosidade, que eu venho falando sempre. Pois... E aí? Eu coloquei a... Ela permite a sobrevivência de seres que realizam fotossíntese. É isso aí. Letra C. Alguém falou que colocou letra A. Por que não é a letra A? Porque a temperatura da água superficial pode ser diferente da temperatura das águas mais fundas. Então, não dá para determinar a temperatura do ambiente inteiro só com a luz solar, entendeu? A gente pode ter temperaturas diferentes numa mesma coluna de água. Tá bom? Letra C, então. Aí agora sim eu vou colocar a resposta aqui. Apesar de que a 4 tá aqui. Beleza. Aí, agora tá com as outras, tá? A resposta da 2A e B. Mas não esqueçam que eu vou colocar isso no Google Sala de Aula. Aí a número 4. Os organismos que vivem na Terra podem ser divididos em 2 grandes grupos, de acordo com o ambiente em que ocorrem, seres vivos aquáticos e os terrestres. Responda aos itens a seguir. A letra A. Quais são os principais tipos de ambientes aquáticos que existem no planeta? Rios, lagos e oceanos. Rios, lagos e oceanos. Augusto, eu fiquei surdo agora. Isso, Augusto, saiu na frente do André. Parabéns. Não é exatamente isso. Tem um outro nome. Mares não também. Tá errado. Docilas e marinhos, professora. Deu pra ver ali. Docilas. Desculpa. Dulcícolas. Dulcícolas. Isso. Professora, minha Então... língua tá errada. Só desculpa. O meu tá certo, prof. Então, ó, a resposta, quando a gente fala quais são os principais tipos de ecossistemas aquáticos, os principais tipos de ecossistemas aquáticos são os ecossistemas dulcícolas e os marinhos. Aí dentro desses ecossistemas que a gente vai ter os rios, mares, lagoas, riqueza e entendeu? Oi?
Eu me perdi. Qual que vocês estão? A gente tá na 4A agora. Depois vai pra 4B. Obrigado. Aí, ó. As respostas todas na tela. Oi. Fala, Felipe. Você me chamou? Que deixa a câmera. É o John Brian. É que todo mundo tá com o nome André. Aí Professora, quer virar coordenadora do 6º ano? Eu quero... Olha, eu vou contar pra coordenadora de vocês. Não, É a professora, não professora Rose, não é? É. Ah, da lembrei. professora Rose. Só que de todas as professoras, você e o Rogério são os mais calmos. Lembra que o mais difícil, professor. E tem mais paciente. Não é, a Porque Mona Lisa é a melhor professora. A Mona Lisa e o... Vocês param de ficar puxando meu saco aqui, hein? Só pra eu liberar Mona vocês Lisa mais e cedo. Deixa que a gente Ricardo, sofresse. Mona Lisa e Ricardo. Bom, fico feliz, gente. Eu gosto muito de vocês também, viu? Feliz da minha vida. Professora, você falou pra gente assistir Netflix, pro. Netflix. Professoras, eles têm que tomar cuidado com esse negócio que eles estão falando aí. Que você e o professor Rogério é mais tranquilo. Porque esse negócio vai pro YouTube, professor, você poder ver. Eu não comentei nada. Eu também não. O Marcos não comentou nada. Ninguém comentou nada. Eu não Marcos fiz nada. comentou Quem alguma comentou coisa. foi o André, meu Ó, nome o Felipe é falando fofoca. então foi o André. Não eu. Gente, vamos continuar. Eu mudei o slide sem querer. Por isso que o Augusto viu. Eu ia falar, como é que o Augusto sabe que eu vou falar Netflix? É porque eu mudei sem querer. Enfim. Vamos aí para a próxima. Número 4, letra B. A música do gás. Quem é que tá com essa música do gás? É do Marcos Bota no mudo Antônio. aí. É nostálgico. A letra B. Quais Nostálgico. são os dois principais... Não tem problema com a resposta aparecendo, gente, porque senão vai demorar muito. Ó, quais são os principais fatores abióticos que determinam a distribuição dos ecossistemas terrestres pelo globo? Mas antes de vocês lerem o que eu escrevi, o que vocês colocaram? As temperaturas anuais. Água e solo. Eu também coloquei terra e solo. Água e solo? Água e solo. Eu coloquei terra e solo. Quem mais? Na verdade, professora, sabe o que eu coloquei? As temperaturas anuais e as medidas médias. Pluviosidade. O André, você não tem vergonha na cara, não, André? Mas é isso, gente, ó. O que determina, né, essa distribuição dos ecossistemas são as temperaturas. A gente já viu quantas temperaturas são um fator que é importante, né? A gente sabe que existem seres vivos que não conseguem sobreviver em determinadas temperaturas, que podem ser ou muito quentes ou muito frias. A gente tem seres vivos que vivem em temperaturas médias, né? Que a gente considera amenas. Então, a temperatura durante o ano, né? Nesse local, vai determinar o tipo de ser vivo que vai estar ali. E não só o tipo de ser vivo, mas até alguns fatores abióticos, né? E as médias de pluviosidade, todo mundo lembra o que é pluviosidade? Chuva. Perfeito, são a água das chuvas, né? O livro explica isso de novo, para quem Que ótimo. dura que nem eu. É isso, pluviosidade, então, é o nível de água que cai, né, de chuva nesses lugares. A gente sabe, por exemplo, que regiões que têm mais água, que tem mais rios, regiões que são mais próximas a rios, tem costume de chover mais do que regiões que não tem muita água, porque evapora pouco e aí para a água chegar ali por meio das chuvas precisa vir de outros lugares, certo? Sim. A água, por exemplo, que evapora dos rios lá no bioma amazônico, ela se espalha por todo o Brasil e às vezes até para os países, né, vizinhos ali da região. Então, é tudo que evapora dali, mas essa água vai se espalhando. Por isso então, que beleza. É muito quente e úmido. Exatamente, por isso que lá é muito quente e úmido. E lá é muito quente e úmido mesmo. Eu nunca fui, mas eu já ouvi vários relatos. Número 5. As águas dos lagos se movimentam bem menos que as águas de um rio, por exemplo. Uma das explicações para isso é que
Eu coloquei A. Sem olhar, pro. Eu coloquei A. Ah, Augusto. Pode confiar. Alguém colocou alguma diferente? Não. Ninguém vai falar agora, né? A já tá na tela. Mas gente, a letra A, por quê? Aí tá falando, né? Tá. Agora eu quero saber. As águas mais quentes, elas são menos densas. São menos densas, quer dizer o quê? Que elas são, entre aspas, abre aspas, são mais leves, então elas ficam para cima. As águas que não recebem tanta luz solar, né, elas são mais densas, elas vão ficar mais para baixo. Certo? Águas mais quentes em cima, mas menos densas. Águas mais frias para baixo, mais densas. Então, letra A. Número 6. Opa. A 5 é a letra A. A número 6. Tem um textinho aqui, aí depois tá falando assim, ó. Por que a água é tão importante para a vida dos ambientes terrestres? O que você colocou? Fala, Ju. Eu coloquei, porque a água é essencial para as plantas fazerem fotossíntese e para os animais terem que beber. Sim. Alguém colocou de alguma forma diferente? Eu coloquei diferente. Mas eu acho que tem alguma relação. Eu coloquei que a água é importante por causa da hidratação e da umidade que deixa no solo e no ar. Professora, Beleza. eu coloquei assim, para a existência dos humanos, não só terrestres, mas também aquáticos, que os aquáticos também os animais aquáticos também precisam de água. Então não é para a existência dos humanos, é para a existência de todos os seres vivos, né? Não, só dos humanos. Ó, a água, gente, a gente fala bastante de a gente precisa de água para viver, a gente precisa de água para viver, mas por que a gente precisa da água para viver? A água, ela serve, ela participa, assim, de todos os processos que são essenciais para que a gente consiga ficar vivo. A água participa do nosso processo de digestão, a água participa do nosso processo de respiração, a água participa da forma como a gente se reproduz. Quando eu falo da forma como a gente faz essas coisas, não necessariamente estou falando só de seres humanos, eu estou falando de vários outros seres vivos que são terrestres. Professora, quanto falando quantos de por cento? Seres vivos vegetais, seres vivos animais. Quantos por cento? Então minha resposta tá certa? Tá, só dá uma completada aí, gente. A água é vida, a água a gente precisa para se hidratar e tudo mais, mas é porque a água ela faz parte de todos os processos que a gente precisa para sobreviver. Essa ela é vida, a gente, né, se alimenta não, a gente bebe água, enfim, justamente porque ela precisa participar desses processos de digestão, de respiração, de reprodução. A gente tem seres vivos que só se reproduz 70. Então, a gente tem 70% de água. Sim. E aí, quando eu falo de reprodução, ó, existem algumas espécies, por exemplo, que elas só conseguem, que botam ovos, assim, que elas só conseguem depositar os ovinhos dela na água. Então, elas são espécies terrestres, mas os ovos são para eles se chocarem, vamos dizer assim, eclodirem, né, a palavra mais correta, é só na água. Tipo os sapos, por exemplo, né? Alguns anfíbios, eles precisam depositar, são animais, são terrestres, mas depositam os ovos na água. Aí na água eles nascem, viram aqueles girininhos pequenininhos, e aí depois eles vão crescendo até virar os sapinhos, as rãs, enfim. E aí se não tivesse água, como é que esses animais iam conseguir colocar o seu ovo, entendeu? Então, é isso. E a letra B? Qual a relação entre a quantidade e a diversidade de vida e a quantidade de água nos ecossistemas? Essa é um pouquinho mais complicada. Professora, eu resumi tudo isso que você colocou. Resumiu colocando como? Todos os animais precisam dela para sobreviver. Ah, gente, vocês estão muito clichê com essa resposta aí, ó. Ô, professora, que os dois necessitam de água. Não acabou, não? Foi isso? Professora. Oi. Posso completar? Eu vou falar assim, que essa é a precisam última, para sobreviver, de água para sobreviver, por causa da sua composição,
e de que alguns conseguem reproduzir na água e tal. Coisa, pode? Isso. Pode, ó. Aqui eu coloquei assim. Então, é uma relação direta. Qual é essa relação? Relação direta. Existem relações que são indiretas, enfim. Mas por quê, né? Quanto maior a quantidade de água que tem disponível nesse lugar, maior a quantidade de seres vivos que vai ter naquele lugar também. Quanto menor a quantidade de água, menor a quantidade de seres vivos. É só a gente parar para pensar, por exemplo, num deserto, a quantidade de vida que tem ali disponível num deserto e a quantidade de vida que tem disponível no meio de uma floresta fechada. É diferente, porque eu tenho no deserto, eu não tenho rios. Na floresta eu tenho. Então, ali vai ter muito mais água, tanto no solo, quanto o nível de precipitação vai ser maior, de pluviosidade. Então, eu vou ter mais vegetação. E se eu tenho mais vegetação, eu vou ter mais animais também. Se eu tenho pouca água, eu tenho pouca vegetação e poucos animais. Beleza? Entendi. Alguém ainda tem alguma dúvida? Fácil, acho que não. Ecossistemas aquáticos, marinhos, a diferença dos marinhos para os ossícolas. Tranquilo, né? Professora, eu acho que a única coisa que tá me... Como é que fala? Tranquilo. Agoniando é aquele negócio dos grupos das água-vivas, essa coisa. Não, professora, nenhuma dúvida. Se quiser finalizar, acho que só isso. Eu não sei. Eu não entendi a pergunta, Augusto. Como assim da água-viva? Os grupos dela, a única coisa que tá me agoniando essas coisas, que eu quero aprender logo. Sabe? Não, mas não se agonia com isso. Você vai ter muito tempo para se preocupar com o grupo das águas-vivas ainda. É difícil. Lembra dos dois lados? Difícil, né? É difícil, mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Isso é matéria de 7º ano. E quando a gente chegar lá, você vai ver que é bem tranquilo. A última coisa que eu quero falar, então, antes de encerrar a aula, é a minha atividade, minha lição de casa para vocês essa semana. Que eu vou colocar aqui na tela, assim, carregar. Então, aqui, ó, material de apoio. Para essa semana, eu deixo a sugestão de 2 filmes para maratonar. Procurando Nemo e Procurando Dory. Eu gostei dessa lição de casa. Você gostou da lição de casa, né? Aí aqui, ó, tente identificar as formas de vida que aparecem nos 2 filmes, né? E identificar os tipos de ecossistemas que aparecem neles também. Aí eu coloquei para tentar também reunir a família de vocês para vocês assistirem juntos, para vocês desencanarem um pouquinho. Às vezes o pai de vocês estão estressados aí em casa, vão assistir Procurando Nemo e Procurando Dory, que é perfeito, um dos melhores filmes já feitos. Eu sou completamente apaixonada, principalmente pelo Procurando Nemo. Acho filmes muito bonitos e que mostram bastante como realmente funciona a vida embaixo da água. Graças a Deus, o professor me mandou uma lição recente. É para fazer resumo? Recente não, é que essa aqui é diferente. Ó, não precisa escrever nada, fazer relatório nenhum. É para vocês realmente assistirem e irem prestando atenção nessas coisas, nos animais que aparecem, isso, nos tipos de vida que aparecem, quais são os ecossistemas que aparecem. E são filmes que são legais, são engraçados. Aí aqui eu coloquei assim, os 2, rapidinho, ó, os 2 filmes estão no Netflix. Eu não sei se todo mundo tem assinatura na Netflix, às vezes não. Quem não tiver, joga lá no Google o nome do filme, assim, ó, Procurando Nemo online, que vai aparecer vários sites lá interessantes para clicar e assistir, tá bom? Ô, professora, eu acho que também dá para assistir no YouTube. No YouTube muitas vezes também dá. Ô, no YouTube tem. É que tem que ver se no YouTube acha uma qualidade legal, né? Mas se jogar lá no Google, aparece dubladinho. Esse é um filme até que bem antigo, né, professora? Deve ter algum de boa qualidade. Acho que foi ano passado ou retrasado. Eu assisti com o pessoal lá na escola. E eu não retrasado, assisti pela Netflix, eu assisti pelo Google e foi. A imagem tava boa, não ficava travando, foi ótimo. Professora, tem 10 minutos de aula. Dá para conversar, hein? Vou ficar falando besteira aqui, ó. Eu vou só me despedir de vocês pra gente poder encerrar a gravação, então, pode ser? Sim. Pode. Professora! Acho que eu quebrei a tela do meu celular. Aí entra de novo no link, professora? Não. Entra de novo no link, mais 10 não. Eu só vou parar de gravar. Tem mais 10 minutos.